Mas agora a gente fala do empate do Cruzeiro com o Betim. Brinquei aqui antes da gente ir para o intervalo que a vida do Fernando Diniz não está fácil, porque já tinha sido vaiado na estreia do Cruzeiro com parte do seu time principal, né? Na temporada no Campeonato Mineiro, algumas ausências ainda naquela primeira partida. Hoje, contra o Betim, ele teve de volta o Matheus Pereira, que é um jogador importante. Ele teve o Caio Jorge estreando na temporada, não tinha sido utilizado. Gabigol como titular. Praticamente esse novo elenco, Dudu, né? Esse novo elenco, essas peças todas, essas estrelas à disposição. Mas o Cruzeiro apresenta muito pouco, hein, Alex? Então, assim, o Cruzeiro até teve, principalmente no segundo tempo. Ele fez por onde ganhar o jogo, sim. Apesar de terminar, sei lá, 90% das jogadas quase de cruzamentos, né, Pedro? A gente vendo. E muito mais até pelo lado naturalmente direito. E o gol acaba saindo assim. Você vê, jogada desse tipo, ele pode acontecer mais com esse Cruzeiro. O segundo tempo também teve uma com o Gabigol vindo buscar aqui de costa. Então é um time que tem realmente muita qualidade individual e que pode levar isso para o coletivo. Aí realmente vai precisar de um tipo de ajuste. Quando você não vence com tudo isso, aqui no Brasil, quando você investe em time, em bons jogadores, a pressão ela fica maior, a expectativa ela acaba sendo maior. Mas é óbvio que início de temporada ainda, falo também, como todos os jogos, a sintonia fina de movimentos, de naturalmente tomando um gol assim de novo, né, numa bola aérea. O Betim acabou conseguindo marcar bem esse Cruzeiro, por mais que às vezes você fica a bola, você tem um domínio territorial, mas você não tem aquela... Parece que está mais perto de fazer o gol. E o Cruzeiro, você pode ver que ele consegue chegar e não vence, mas o torcedor parece que ele também não está conseguindo enxergar isso. Sim. E é importante pintar alguma sinergia, porque já vem desde o ano passado. Essa situação do jeito que terminou o ano, aquela questão do Diniz ter sido mandado embora e não ter sido mandado embora, depois ter ficado... Trouxe naturalmente a responsabilidade, porque ele teve um tempo, mesmo que pequeno, para treinar com outros atletas agora, mais reforçado ainda. Mas é um belo Cruzeiro, lógico que seria importante ter o apoio do torcedor, mas a falta de vitória, a falta de resultado, a falta de gols com tantos nomes assim, é o que a gente vê, e muitas vezes a gente vê em jogos da seleção brasileira, né? Que tem todos esses craques e às vezes tem essa dificuldade com domínio de jogo grande. Mas o Cruzeiro ele vai ter, tanto que o gol acaba sendo no cruzamento do Fabrício Bruno. Tiveram umas duas oportunidades do Betim contra-atacar, naturalmente o Cruzeiro mais exposto, né? Então tem que tomar cuidado, o Cruzeiro naturalmente tem que melhorar e pode melhorar, é o que todo mundo está esperando. Muitas vezes o Matheus é o que participa de muitas das jogadas, ele mais vindo por trás, assim, ou pegando a bola lá atrás e vindo, como naturalmente ele fazia com o Ganso, só que o Matheus ele tem mais velocidade, ele tem mais essa condução de bola do que só o passe. Mas o próprio Diniz, ele mostra uma insatisfação com aquilo que ele gostaria de estar vendo melhor. Falar que foi um jogo terrível do Cruzeiro, acho que não. Mas é porque a expectativa é muito grande. Assim, primeiro, uma dificuldade do Cruzeiro de conseguir construir, encontrar os espaços, que isso sempre foi uma facilidade muito grande das equipes do Fernando Diniz. Às vezes até tinha dificuldade de conseguir converter essas oportunidades em gol. Sim. Mas as equipes dele são equipes que sempre criam bastante. Então, Cruzeiro com dificuldade para isso, o Alex já ressaltou a quantidade de bolas cruzadas na área, e aí uma questão é que não tinha nenhum centroavante de ofício, né? Porque o Caio Jorge agora joga com a camisa 9, mas ele não é aquele centroavante de altura, de presença de área, é muito mais de movimentação, e o Gabriel também não. O Diniz colocou em campo um time numa espécie de um 4-4-2, que virava um 4-2-4, abrindo o Dudu pela esquerda, Matheus Pereira pela direita, Caio Jorge e Gabriel por dentro. Só que como os dois laterais do Cruzeiro, os titulares, o Marlon e o William, são dois laterais que apoiam bastante, então inúmeras vezes o Matheus Pereira, que estava pela direita, e o Dudu, que estava pela esquerda, se concentravam pelo meio para se associar com o Matheus Pereira, com o Mateuzinho, que vinha de trás. Então, o Cruzeiro conseguia ter a circulação, a posse de bola pelo meio, mas não estava conseguindo encontrar esse passe vertical, não estava conseguindo encontrar o jogo também pelas laterais, e quando abria essa bola na lateral, não tinha essa aproximação de uma triangulação. Não conseguiu sincronizar as características dos jogadores com os setores. E aí, quando abria a bola para o lado, era cruzamento para a área, mas também não conseguia levar vantagem no jogo aéreo. E defensivamente, de certa forma, o Betim foi conseguindo criar oportunidades numa exposição que o Cruzeiro tinha. Assim, é complexo a gente chegar aqui e falar que não está dando certo ou não vai dar certo, porque é algo que a gente já vem falando também.
O Cruzeiro passou por uma reformulação de elenco e resolveu apostar na manutenção de um treinador que tem uma maneira muito específica, muito particular de jogar. Então, assim, agora tem que dar tempo para que esses jogadores que estão chegando agora, que estão conhecendo a maneira de jogar do Fernando Diniz, consigam assimilar isso e conseguir colocar isso em prática. Agora, tem o lado do torcedor. O torcedor, ele não tem obrigação de ter esse entendimento. Essa paciência. O torcedor é paixão, o torcedor, ele vai cobrar e ele tem um passivo gigante que vem do ano passado. Assim, é um malabarismo que o Fernando Diniz vai ter que fazer. É o campo que vai ter que trazer esse torcedor. E a única forma que ele vai ter tranquilidade para ter sequência no trabalho de desenvolvimento desse time do Cruzeiro, não tem outro jeito. É vencendo, é tendo resultado. E não é também surpresa para ninguém, né? A decisão do Cruzeiro de manter o Fernando Diniz acreditando no trabalho dele com essas contratações, sabia que a paciência do torcedor era muito pequena. Pelo que apresentou na última temporada, ninguém está surpreso que a torcida do Cruzeiro está impaciente com a falta de resultados nesse início de temporada, porque vem justamente da última temporada, onde o Cruzeiro teve atuações muito ruins no Campeonato Brasileiro, pontuou minimamente, né, desde a mudança de treinador. Teve a questão da final da Sul-Americana, da forma como perde a final, sem conseguir nenhum tipo de imposição dentro do jogo. Enfim, é uma mágoa do ano passado que ninguém está surpreso que a torcida queria ninguém está fazendo rápido. Apologia aqui para que ele saia, para que o certo. Nós estamos analisando o momento. E o momento, da maneira da gente ver, a gente está até respeitando essa situação. Sim. Que o Cruzeiro, até de certa forma, ele fez certo em começar com o treinador, senão ia mudar de novo. Como que ia ser isso, né, cara? Não, e precisa saber que tem que dar tempo dentro desse cenário, porque às vezes isso é usado um pouco como desculpa, né? Tipo, o cenário é muito ruim, a torcida, né, reclamando muito, a gente vai ter que trocar o treinador. Vocês sabiam que ia ser assim, né? Ninguém está surpreso que existiria essa pressão no início da temporada, mas de fato também algumas dessas contratações ainda não conseguiram. Não é só o trabalho coletivo, né? Tem as questões individuais. Foram 3 jogos dessa equipe. Sim, né? Pouco, sem dúvida. Um clássico num amistoso nos Estados Unidos, um tempo de preparação nos Estados Unidos, e um clássico que teve muito mais pancadaria, dedo na cara, cartão amarelo do que futebol. E agora as 2 partidas pelo Campeonato Mineiro. Mas, por exemplo, a gente ainda não viu o melhor do Dudu, o melhor do Gabigol, que são as grandes investimentos, hoje no jogo, né? Assim, que a gente já está acostumado dele, saindo bastante da área. Isso é um fato, ele não se omite do jogo em nenhum momento, circulando o tempo todo, aparecendo para tentar buscar a triangulação, para tentar fazer essa movimentação que ele faz muito bem, de vir no meio, receber a bola, girar e tentar um passe em profundidade. Mas deu para ver que ele claramente está com dificuldade em alguns lances da questão mesmo técnica, de errando alguns passes muito bobos, na hora de aproximar para poder fazer uma tabela, às vezes, bola batendo de quina. Então, só que assim, ninguém duvida da qualidade dele, muito menos a diretoria e a comissão técnica do Cruzeiro, que fizeram um altíssimo investimento na chegada dele. E ajuste para que ele também se sinta confortável, porque todos os atletas se sintam confortáveis nessas situações que ele tenta criar para a equipe, né? É igual a questão do Willian. O Willian sempre foi um cara realmente de beirada, desde que surgiu no Inter, e você trazer ele, de repente, para fazer uma outra coisa por dentro, para deixar um pé trocado lá, opa, deu certo ou não deu, né? A sensibilidade, ele é muito disso. Não o Willian deu... fez um jogo bem ruim na última partida, né? Porque às vezes você fica, né, o Willian tentando vir um pouco mais por dentro em alguns momentos, para tentar ele atacar o espaço, como a gente falou aqui do Wesley. Se a coisa não está fluindo, eu mudo realmente essa questão que está o detalhe. Tanto que depois veio o Marquinho para cá, que ele tirou o Willian, com o Fagner mesmo no banco, mas ele coloca outros atacantes. Às vezes ele não teve oportunidade. Mas... Ele sacou os 2 laterais no intervalo. No intervalo ele tirou o Willian, colocou o Marquinhos pelo lado direito e tirou do lado esquerdo o Marlon e colocou o Vidalba, que é um zagueiro canhoto, pode fazer esse lado esquerdo também. Então, o Marquinhos, para ser... Tirou os construtores, o Marquinhos não dá para dizer, né? O Marquinhos, na verdade, não jogou nem como lateral, jogou como um ponta, porque o Cruzeiro, como o Betinho estava na frente também, tinha vantagem, passou a recuar um pouco mais, o Cruzeiro muito mais com a posse de bola, então o Marquinhos abriu o campo pelo lado direito, o Dudu pelo lado esquerdo, o Vidalba segurava um pouco mais, e aí ele acabou que o jogo mesmo, ele terminou o jogo com um zagueiro só o Jonathan, porque o Lautaro que faz o gol entra no lugar do... Belo gol de cabeça. Me fugiu agora de quem ele entra no lugar, mas ele termina o jogo praticamente com um zagueiro só. Coloca o Eduardo no jogo também, né? Colocou o Eduardo também. No lugar do Romero. De novo o Bolassi, que tem sido uma aposta durante as partidas. E o Bolassi ficando mais por dentro, né? O Bolassi entrou no lugar do Dudu. Ele que ficando tinha um pouco feito, mais por dentro. boas Aí que tá o partidas. detalhe. Às vezes o Bolassi nessa ponta aqui, pegando a bola, porque deu para perceber que o Marquinhos ainda fisicamente, ele não tá com essa volúpia, igual dá já o Matheus, igual a gente já viu o Bolassi, o Matheus Pereira, o Mateuzinho e os 2 zagueiros, dá para perceber eles com uma condição física, e o Willian também, que é muito leve, melhor do que os outros, já mais leve. O Marquinhos pegava a bola, você vê que ele não ia para dentro.
E às vezes o Bolasie ali poderia ser uma opção. O Marquinhos às vezes ficando um pouco mais por dentro, por quê? Porque o Marquinhos também tem um chute. Então, às vezes, alternativas assim, lógico que você precisa de um pouco mais de tempo para não ficar, às vezes, num pensamento, às vezes mais quadrado, assim, né? Para fazer as coisas acontecer. Nesse momento, o Cruzeiro, então, com 4 pontos, ainda está na liderança do seu grupo no Campeonato Mineiro. E nessa rodada, abrindo a rodada do Campeonato Mineiro, na próxima rodada, o Cruzeiro vai jogar fora de casa no Independência contra o Itabira. Então, mais um confronto para o Cruzeiro ainda nesse Campeonato Mineiro.